Exercitar a memória é importante para os idosos? Sim, e hoje a gente vai falar sobre isso. Estimular a memória é super importante para os idosos porque isso mantém a atividade cerebral funcionando bem e isso aumenta a autoestima, aumenta a independência do idoso. Existem vários tipos de exercício de memória que podem ser utilizados por idosos. Desde jogos clássicos, né, aquele de cartas que a gente vira, né, e descobre aonde que está cada um, mas também palavras cruzadas, jogo de xadrez, outros jogos no geral são importantes. Outra questão que às vezes a gente esquece, mas que também é importante, a gente esquece, falando da memória, mas que também é importante é a prática de atividade física. A atividade física ativa a circulação cerebral e isso é muito importante para a memorização também. Para que você consiga memorizar algo, você precisa também de outros processos, como por exemplo a atenção e o sono. A gente às vezes desvaloriza o sono, mas dormir bem, ter um sono tranquilo, né, não entrecortado, isso também é muito importante para a consolidação das memórias. Se você é um familiar e você tem vontade de estimular a memória, né, no idoso, na sua avó, no seu avô que mora ali junto contigo, é bem importante ter bastante paciência, separar jogos ou atividades que sejam do interesse do idoso. Então às vezes você fala, quero fazer um jogo de memória clássico, mas você consegue escolher as imagens de coisas que a pessoa goste mais. Isso vai fazer com que o estímulo seja mais apropriado para aquele idoso. É essencial que os exercícios sejam adaptados para o nível cognitivo do idoso. Então, se é um idoso que é mais comprometido cognitivamente, você vai levar exercícios mais fáceis. Por exemplo, ao invés de colocar 20 cartas para virar, você vai colocar 6, né? E você vai incentivá-lo Você pode até dar dicas durante a atividade para que ele consiga sucesso na atividade. Conforme você vai observando que ele tem capacidade cognitiva de deixar isso mais difícil, você pode ir dificultando mesmo os exercícios. Então, colocando uma quantidade maior de cartas ou levando palavras cruzadas com um nível mais difícil, exercitando, por exemplo, um jogo de xadrez, que são já atividades de jogos um pouco mais de um nível de dificuldade maior. Perguntar sobre as histórias daquele idoso. Então, você pega um álbum de fotos e vai recordar uma viagem que que ele tenha feito sozinho, que ele tenha feito em família e pede para ele contar detalhes daquilo. Tornar esse momento junto com o idoso um momento agradável, né? Tanto para você que vai fazer a atividade junto com ele, quanto para ele. Então, preparar o ambiente, ir com tempo, né, para ouvir. Estar disposto também a mudar o rumo da atividade se for necessário. Então talvez você comece pensando, eu vou pegar aquele álbum de fotos e a gente vai ver tudo até o final. Talvez no meio ali ele comece a te contar uma outra história. Dê atenção para isso, aproveite o momento juntos, desfrute desse momento também. Pense que é algo que não precisa ser com foco terapêutico, mas com foco de conexão entre vocês, conexão entre os familiares. Essa conexão, essa afetividade é super importante, inclusive para a consolidação das memórias. A frequência para a prática dos exercícios de memória não precisa ser diariamente. É claro que tem atividades do dia a dia que vão exercitar a memória, mas para você fazer um exercício direcionado, né, para sentar junto, isso pode ser feito 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. É mais importante que o momento seja agradável do que seja uma obrigação, sabe? Então, às vezes, para proporcionar para ele atividades diferentes ao longo da semana, tipo 3, 4 vezes na semana, mas diferentes. Leva para fazer uma caminhada, depois você faz um exercício especificamente de memória, depois no outro dia faz uma atividade de caça-palavras. Cuidar da memória é importante desde muito cedo. Então, desde lá dos seus 30, 40 anos, a gente já começa a ficar meio esquecido, né, de algumas coisas. Então, cuidar dessa área cognitiva, começar os exercícios, começar a pensar sobre isso, é importante para que a gente faça essa reserva cognitiva para a posteridade. Existem exercícios e atividades que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que ajudam a exercitar essa memória. Então, por exemplo, tentar lembrar de uma receita sem olhar, né? Você pode até tentar lembrar, separar os ingredientes, depois conferir antes de fazer para ter certeza, né? Tentar lembrar de uma lista de compras ou de alguma outra atividade que você vai fazer depois. Espero que esse vídeo tenha ajudado a pensar sobre a memória, os exercícios e benefícios e que vocês memorizem todas as dicas. Até a próxima!